Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Mentalidade Produtiva, um podcast criado para empresários ou pessoas que queiram alavancar o seu negócio e tem aquela evolução mental. Eu sou o Lúcio Biciro e é um prazer ter você aqui. Eu sempre digo o seguinte, a coisa mais difícil na vida é a gente conseguir falar de nós mesmos. Então, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente quer criar uma autoridade, a gente fala, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, a gente acaba não sendo nada, porque quem define isso são as pessoas. E quando a gente está no mundo, a gente vai percebendo que cada passo dado, a gente vai aprendendo com alguém que a gente tem que se colocar à disposição das pessoas para que elas identifiquem em você o que você tem de melhor. E quando a gente fala sobre empresas que elas vão fazer eventos, ou você, às vezes você vai para uma festa e você quer ser apresentado por alguém, nada melhor do que você ter uma pessoa específica para isso. E hoje o nosso convidado é um cara que ele vai te explicar exatamente como funciona isso daí. Mas antes, não dá para começar esse podcast sem ele, né? Quem? Ele? Não. Não, é ele me aqui, ajuda. E aí, irmão? Senão não vai, né? Você tá bonzinho? Bora. Vamos Bom demais. Essa semana vai ser corrida, hein? Cara, tô empolgado. Olha, já começamos na segunda-feira aqui, pessoal. Segunda-feira, meio friozinho. Apesar de nós estarmos em outubro, meio friozinho. Mas um clima incrível, porque esse cara, ele é vibrante. Assim, ele é famoso. Cara, eu assisti muitos caras na televisão. Global, olha lá. Global. E assim, ele tem uma coisa que aquilo que eu estava falando, que é mais importante de tudo. Ele é o cara que ele vai estudar todo um processo para ir lá e entregar o melhor dentro de um evento. Sim. E isso, hoje a gente vê que existe uma importância em ter essas pessoas. Uhum. E eu vejo que muita empresa, às vezes, elas não têm essa sacada. E aí que está o segredo, né? Quando você tem alguém assim, o evento se torna extraordinário. Então, estamos com ele aqui, o Tuco da Grande Família. Grande Tuco. É isso? É isso, muito obrigado, gente, pelo convite. Eu até falei daquele jeito, né? Pra quem me conhece, eu sou o Tuco. Pra quem não me conhece, eu continuo sendo filho do Linneu e da Dona Nenê e cunhado do Agostinho. Prazer estar aqui com vocês. Bom demais. Né, ter a oportunidade de falar um pouquinho dessa história. Minha história que mudou bastante, viu, gente? O cara que começou ali na logística. Não, e o legal é que o primeiro livro lá atrás, tá, gente? Eu vou contar essa história depois. Mas o primeiro livro eu conto a minha história de como que eu cheguei em São Paulo. Sou baiano. Oi. Né? Baiano. Cheguei aqui em São Paulo, eu sou um daqueles nordestinos que vinham buscar uma vida melhor que em São Paulo, né? Então eu sou dessa leva de pessoas. E a minha história, ela começa quando a minha mãe, Donana, querida Donana, eu sou o caçula de 4 filhos, eu tinha uma irmã que tinha paralisia infantil. E naquela época, era sentença de morte, você tinha data de validade. Infelizmente, minha irmã faleceu com 15 anos. Quando minha irmã faleceu, minha mãe lá com os 3 filhos que restou e meu pai trabalhando de porteiro em São Paulo. Então a gente tinha, os nordestinos vinham aqui, ficavam um pouco, ganhavam um dinheirinho, voltava, porque naquela época, você chegava no aeroporto ou na rodoviária, já tinha gente com placa te oferecendo emprego, então era muito mais fácil. Então meu pai vinha, voltava. Então a gente sempre tinha aquelas limitações de necessidades. Quando minha irmã faleceu, minha mãe, Donana, que eu falo que é a nossa heroína, não quero mais passar por isso. Pegou os 3 filhos, veio para São Paulo sem avisar meu pai, Gontijo, aquele Gontijo amarelo, vocês conhecem? Aquele ônibus Sim, que atravessa a Bahia inteira, hoje. Né? E aí a gente veio para cá, chegou aqui, bateu na porta do meu pai, meu Deus, o que aconteceu? Tipo, não teve jeito, não tinha dinheiro para voltar, e eu falo que dia 1º de maio de 94, dia da morte do Ayrton Senna, a gente perdeu um ídolo, mas eu digo que foi quando minha vida começou. Porque é aqui que a gente começou a ter mais oportunidades, né, de trabalho, de poder. Eu até falo que lá atrás, naquela época, meu sonho era eu não precisar dividir um ovo em 3 pessoas. Eu falei, assim que a gente chegou em São Paulo, esse sonho já estava resolvido, né? Porque a vida era outra, querendo ou não. E aí eu comecei a trabalhar em metalúrgica, comecei a fazer. Eu comecei primeiramente como empacotador no Santa Luzia da Alameda Lorena. Uau. Né, o mercado, ganhando caixinha. Eu até me lembro que eu ganhava caixinha. Já teve vez de eu ganhar de uma vez o salário do mês. Uau. R$97 era o salário do mês. E aí você ia levar sacola e tal, levar o pessoal, fazer entrega na casa deles com aqueles carrinhos. E aí esse trabalho eu lembro quando eu ganhei o primeiro dinheiro, a primeira coisa que eu quis fazer foi comprar um cachorro quente, que eu nunca tinha comido. Cara. Uau. Então assim, eu vim de outra realidade. Né? Aí quando eu comecei a trabalhar em metalúrgica, o pessoal fala, pô, teve um rapaz lá que o nome dele é Alessandro, viu potencial, eu até brinco, graças ao Deus do Excel,
que eu resolvi fazer SOS Computadores, que meu pai foi em cima de mim, porque quando eu entrei nessa metalúrgica, prensa rústica. Uhum. Eu vi muita gente perder dedo, né? Perder mesmo. Não é igual hoje que você tem sensor pra tudo, e que até no elevador a gente brinca. Pá! Coragem danada, né? Vai fazer isso antigamente, você vê se sua mão não voa longe. Né? Então eu vi muito isso. Só que lá, eu já era bom no Excel, já fazia indicador, já criava... O que a gente vê hoje no Power BI, meu amigo, eu já entrava na guia desenvolvedor, colocava os botões, apertava o botão, o gráfico mudava, tal, já fazia uns negócios top. Aí eu comecei a aparecer. Pouco tempo o cara falou, Tuco, sai da operação. Vem mexer aqui com os nossos indicadores, operações, produção e tal. Entrou o supervisor novo, viu o potencial em mim. Tuco, faz faculdade. Por que você não faz faculdade? Eu falo, porra, nome faculdade nunca foi falado na minha casa. Uau. Assim, é outra pegada. Mas aí, a importância de ter um mentor, alguém que te guia, né? Ele foi falando, a empresa paga 50% da faculdade. Aí eu comecei a fazer o quê? A mais barata. Logística. Onde? Uniradial Estácio. Que antigamente, inclusive, era em Cotia, era Europan. Aí a Uniradial comprou, fiz logística. E aí a visão... Eu tava vindo pra cá, eu tava até ouvindo de novo aquele livro O Segredo da Mente Milionária, né? Que fala da cabeça, que começa a mudar tudo. Então você vai aprendendo, vai absorvendo. Todos os dias que você aprende é uma nova versão tua que tá se formando. E aí eu comecei a trabalhar com logística. Eu ficava na área de logística por enquanto, eu ainda tava na operação, fazendo indicador e estudando. Mas aí todo dia eu ia parar de logística. Eu saía às 17, 5 horas, e a faculdade era às 19. Eu ia para, tô fazendo logística. Isso aqui que eu aprendi lá, é isso mesmo? Eu ficava ali no meio. Aí um cara da logística saiu, apareceu a oportunidade pra mim. E aí eu saí da operação, finalmente comecei. E lá eu fiquei 8 anos, depois eu fiz pós-graduação, fiz MBA. Hoje eu falo inglês, falo espanhol, etc. Trabalhei 15 anos nesse setor. Hoje eu ainda presto algumas consultorias. Mas assim, eu falo que é uma história de que você começa tendo uma vivência totalmente diferenciada, que o seu mundo é outro, mas com pessoas, né? Por isso que eu falo daquele contexto de amizades corporativas que muda, aumenta a receita e negócio, mas potencializa vidas. Sim. E esse é um exemplo que eu gosto de contar, de que potencializou vidas. Eu, como pessoa, eu mudei totalmente pelas oportunidades, mas não só pelas oportunidades. A maneira que eu aproveitei e fui atrás para transformar aquela nova oportunidade em algo maior. E aí, depois de 15 anos trabalhando com logística, pandemia, que mudou tudo. Eu sempre fui o cara da comunicação, bem comunicativo e tal, podcast há bastante tempo. E aí outras oportunidades surgiram, foi quando eu comecei a usar isso no palco, mestre de cerimônias, palestrante. Hoje eu tenho 5 palestras, mas eu falo que o palestrante, o segredo é ele entregar de forma diferenciada qualquer conteúdo. Então, se uma empresa fala, que você fala sobre isso? Falo. Tá. Eu preparo da melhor forma possível, né? Porque eu falo que o palestrante, eu falo que ele é um artista. Ele vai pro palco entregar performance. Porque assim, o instrutor, que é aquele cara que tá lá apresentando, eu falo a apresentação é diferente de palestra. O instrutor aprende para ensinar. O palestrante, ele vivencia para poder transformar a vida das pessoas através da sua performance. É um pouco diferente. Né? E a maneira que você entrega é o que faz a diferença para a pessoa conseguir conectar. Às vezes uma outra pessoa faz a mesma palestra e não conecta com o público igual você. Então por isso que eu falo, palestrar é diferente de treinar e ensinar. Né? E é isso que a gente precisa estar preparado para poder entregar o melhor através da comunicação. Vamos segurar aí, rapaz. Segura esse cara. Esse cara aí, ele é tornado, velho. Rapaz, o cara tem história. Deve ter 150 anos. Não, esse aqui você fica com o cara e fala assim, não, peraí, eu tô atrasado. Eu tô atrasado. Cara, alguns pontos que eu achei muito interessante, assim. Você tem uma história... Eu vou conectando com o que tem a ver com comigo, né? Quando a pessoa fala sobre oportunidade, é você estar preparado, é você ser competente. E a sua competência é o conhecimento. Por mais que a gente fale, conhecimento ele é bom, lógico que ele tem que estar atrelado a outras coisas, que é o que você fez. Então, assim, você teve uma oportunidade, né? Você é um cara que veio de fora. E é muito interessante isso, né? Você sabe que os primeiros moradores de Alphaville são mais nordestinos do que paulistas, né?
Porque foram os caras que vieram ali no início das construções ali em Santo André, que o pessoal veio da Bahia. Por isso que é Casas Bahia, tem toda aquela história lá. Então, a Alphaville, quando foi cedido aqui, esse pessoal está assim, a oportunidade. Essas pessoas, elas aproveitam as oportunidades, mas elas têm certa competência. Porque senão você não chega. Sim. E dentro desse processo seu aí, é muito interessante isso, né? A história de vida, como que é a energia. Eu falo muito sobre o foguete, que a gente tem os estágios dele de energia. A sua energia, ela já vem a todo vapor. Porque quando você chega num lugar que você vê a oportunidade, meu amigo, você não vai deixar ela escapar. E as pessoas que estão dentro dela não enxergam. Esse é o maior problema das pessoas. Por isso que as pessoas falavam assim, o paulista é preguiçoso. As pessoas falavam isso. Eu não entendi. Eu falava, porque eu sou paulista, sou filho de peões cubano, mas eu falava, por que a gente é preguiçoso? Porque você está dentro da oportunidade, mas você não vai lá puxar o carrinho no Ceasa. Eu conheço cara que puxava o carrinho lá no Ceasa, que, eu vou te falar, é milionário hoje. Mas ele começou puxando o carrinho no Ceasa, ele não perdeu a oportunidade. E eu estou dentro e às vezes a retórica que a gente sempre ouve aqui de todos, Tuco. E a gente sempre gosta dessa frisada, né? Todas as pessoas com quem a gente já conversou, já entrevistou até hoje, todo mundo fala a mesma coisa que você falou. Eu peguei a oportunidade e eu agarrei. Então é o que você comenta, né? E a gente ouve muito. Cara, você tem a vida que você quer ter. Sim. Você vê a oportunidade passar e você fala, mas... E começa a colocar empecilho. É o sacrifício. Mas sabe qual é o segredo disso? No livro que eu estava escutando hoje de novo, Mentalidade Vencedora, lá. Ele fala, não adianta você estar no lugar certo e na hora certa. Você precisa ser a pessoa certa. É isso aí. Entendeu? Porque muita gente fala, momento certo, na hora certa. Mas se você não está preparado, não é a pessoa certa, não vai pra frente. É isso aí. Né? Eu, quando eu estava na Bahia, pelas nossas necessidades, eu até brinco, a primeira vez que meu pai mandou uma cesta básica, que a gente recebeu aquele açúcar que a gente usa hoje, o refinado, né, fininho. Que lá na Bahia não era esse. Era aquele açúcar mais grosso. Né, diferente, eu até esqueci, cristalizado, eu não sei qual é o nome. Açúcar cristal. Nossa, eu lembro a primeira vez que a gente recebeu esse açúcar fininho, todo feliz e tal, colocando açúcar. Porque lá a gente usava o quê? Às vezes não tinha açúcar, era água com açúcar, garapa pra poder comer. Então assim, tinha nossas dificuldades. Eu falo pra todo mundo, eu nunca passei fome, gente. Mas eu passei necessidades, é diferente. Sempre tinha alguma coisa pra comer, um arroz, com feijão com farinha, às vezes não tinha arroz. Tinha. Né? Às vezes eu até brinco, eu não era o pai do Cris, mas eu tinha 3 empregos. Isso porque com 9 anos. Olha. Eu era engraxate. Caraca. Eu vendia picolé geladinho final de semana nas padarias e tal, que a gente ia vendendo. Pô, vendeu quanto? 50, você tinha um percentualzinho, né? E eu também era guarda-mirim na cidade, que é um programa que a prefeitura fez para poder dar oportunidades para que a gente trabalhasse como guarda-mirim. E o que a gente fazia? Nos locais públicos, praças, fórum, quadras esportivas, a gente estava lá fardado, tá? E a gente tinha que preservar o local. Você entrava na grama, não pode. A gente tinha todo um protocolo para poder abordar as pessoas. Colocava o pé no banco, não pode. Então tinha toda uma tratativa, mas era uma maneira que a prefeitura fez para poder dar oportunidades. Então eu até brinco, eu tinha 3 empregos. Uau. Então eu já tinha essa mentalidade de que, cara, eu preciso trabalhar para ajudar em casa. Sim. Tá. E ao mesmo tempo, eu tinha que estudar. E ao mesmo tempo, eu era um cara nerd, eu nunca fui reprovado. Caraca, então assim, eu já tinha aquela mentalidade de saber, eu não vou ser um problema em casa. Eu preciso dar o meu melhor para ser uma referência, porque depende de mim mudar a realidade da minha família. Por mais que naquela época meu sonho fosse... Porque eu não estava tão exposto a grandes coisas, mas essa mentalidade já vinha. Então quando eu cheguei em São Paulo, que as oportunidades foram surgindo, meu amigo, eu já era um avião. Cara, que legal. Eu já era um avião, pô, eu já tinha trabalhado, já tinha experiência. Se eu for disputar com qualquer um que tava começando agora, Você já tava na frente. Já tava trabalhando faz tempo. Já sabia de responsabilidade, já sabia... Lá na Bahia a gente ia pro trio elétrico. A gente já montava aquela turminha de guarda-mirim só pra brincar. Não, eu já tinha uma vivência totalmente diferente do pessoal que é hoje. Esses meninos de hoje em dia, que a gente fala dessa nova geração, é totalmente diferente, é outra pegada. Sim. Né? Então eu já estava preparado, esperto e tal. Eu até brinco, eu fui no evento da KLA e aí levanta uma senhorinha, Mirinha Vasconcelos, 74 anos. Pá, dando o depoimento dela, toda bonitona, com colar de pérola e pi. Tô no meu 7º livro, esse é o negócio dela. 7º livro. No final e tal. Então é isso, pessoal, me apresentando, tô no meu 7º livro esse ano. Nossa senhora. Aí eu não sei o que é nesse depoimento dela, eu acho que esse ano foi o que me incomodou, que eu fiquei puto da vida. Eu falei, não é possível. 74 anos, 7 livros, só esse ano eu não tenho nenhum livro, que bosta que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Bateu aquela crise existencial. E aí, né, o cara do network, vou almoçar com essa mulher. Fui falar com ela, a gente almoçou junto.
Nisso ela fala, Tuco, eu tô coordenando um outro livro. São 30 coautores, Inteligência Competitiva, desenvolvendo uma mentalidade vencedora. Você não quer participar? Eu falei, tá aí a oportunidade de eu estar num livro. Quero. Tal, a gente definiu lá como que seria. Na mesma semana eu mandei meu capítulo, que é aquilo que eu falo de oportunidade. Teve amigos meus que teve a oportunidade também e não mandou o capítulo, perdeu. Caraca, bicho. Aí eu fui descobrir quem é um dos coautores? Presidente da Caixa Econômica hoje. Caramba. Caraca. Porque a Meirinha, ela é aposentada da Caixa. Ela é uma daquelas responsáveis pelo Fundef, lá o Fundo do Negócio da Caixa dos Aposentados. Eu não sabia de nada disso. Aí eu até brinco, eu falo, hoje, pessoal, com todo respeito, óbvio que eu não vou mandar mensagem pra ele, mas a gente tem um grupo aqui do livro que tá lá, o presidente da Caixa. Então, assim, aí o livro teve a oportunidade de fazer o lançamento. Barcelona, Madrid e Lisboa. Madrid tinha a Feira de São Jordi, que é uma feira literária, uma das maiores do mundo, que é no Dia dos Namorados, em abril, que é lá pela cultura, a namorada dá um livro pro namorado e o namorado dá uma flor. Então na feira só tem o quê? Livro e flor. Uau. E é uma feira gigante o livro lá. Barcelona. Lisboa, deu oportunidade também, que em Lisboa, inclusive, ia participar de um evento e ia palestrar. Tudo isso veio do quê? Do momento que eu me senti incomodado, vi uma oportunidade, fui atrás da oportunidade, apareceu um livro. Depois ela me chamou para um outro livro. Livro de contos colaborativos, que eu contei a minha história de quando eu era engraxate. E na história eu falo que eu já fazia meu brand sem saber o que era brand. Eu usava um boné vermelho, eu e meu irmão. E o pessoal chamava a gente de cardeal, por causa do passarinho da cabeça vermelha. Os Irmãos Cardeais, esse é o título do meu livro. Legal. E aí eu conto essa história de como que a gente fazia a tinta para passar no sapato. Pô, como é que você fazia a tinta se você não tinha condições? Eu falo, gente, o que mais tem na Bahia é o quê? Caminhão. O escapamento é o quê? Desse tamanho, cabe um braço. A gente metia o braço no escapamento, puxava aquela fuligem preta. Aquela fuligem a gente enchia aqueles desodorantes antigos, tipo o Avanço, sabe? Enchia aquilo ali, depois jogava água e misturava, ficava uma pasta preta. Aquela pasta preta a gente engraxava o sapato e dava brilho pra cacete. Caraca, velho. E como é que você aprendeu isso? E como é que você aprendeu isso? Com os mais antigos, meu amigo. É uma coisa que vai passando, os engraxates mais antigos vai te ensinando. Então, assim, tem todo um negócio que a gente vai se virando pra fazer as coisas. Aí eu coloquei, segundo livro. Aí eu conheci o dono da editora. Aí ele falou, Tuco, você conhece muita gente. Agora você vai coordenar. Aí eu coordenei meu primeiro livro. Caraca. Né, que inclusive foi lançado. Agora, o do Causa Cura, que é pra saúde mental. Tô coordenando agora um outro livro que vai lançar mês que vem. Dia 8, que é Logística Viva, que é da minha área. Legal. Profissionais que transformam desafios em conquistas na cadeia de suprimentos. Aí ele me chamou só para escrever um livro, tava faltando coautor para cumprir, que era Inteligência Comportamental. Eu fui lá e 5. E tem mais um, que chama Hábito, 6. Eu saí de 0 livros em novembro, não tem nem um ano, para 6 livros. Uau. Por causa de uma oportunidade que eu me senti incomodado e fui atrás. Eu acho que é importante exatamente o que você falou. Eu fui atrás. A pessoa se incomoda e fica vendo, é famoso ver o trem passar e não faz... E o que é interessante? Quantas pessoas ouviram lá o mesmo depoimento que eu? É sempre assim. Por isso que não é pra todo mundo. Exato. Não sei se vocês conhecem a história do Louis Vuitton. Né? O cara, ele perdeu o pai e a mãe, em seguida, virou menino de rua, foi parar em Paris, trabalhar numa fábrica que fazia malas. Aí ele começou a fazer malas, mas ele era, tipo assim, ele se dedicava em fazer as malas. Aí ele foi convidado, na época, por uma condessa para fazer as malas dela. Na época, estava lançando ali os cruzeiros. Então se usava muita mala. Só que as malas estragavam muito. As malas são aquelas... Tipo, eram uns monstros de mala. Eu vi recentemente essa história. E aí, cara, ele começou os baús. Na verdade, as malas eram baús. Né? Aqueles modelos. Porque levava a vida inteira ali, né? Então ele começou a colocar uns ferros para proteger. Reforçado. Para não abrir, reforçado. E hoje o cara é o Louis Vuitton. Só. Então, assim, as oportunidades é você tê-la, você se incomodar mesmo com algo, melhora aquilo, porque eu sempre falo assim, você não precisa ser melhor que ninguém, você precisa só fazer diferente. Então, é você se colocar à disposição. As pessoas, elas escutam e nada faz. E aí a pessoa que faz, é essa pessoa que sai da Matrix, né, bicho? E aí você começa a contar a história que você vai falar, pô, mas
É simples. É simples. Não, Tenta de fazer. fato é simples. Não, e o engraçado, hoje você pode dizer, pô, sou escritor, Sim. Claro. né? Então, e eu tive outra oportunidade que eu esqueci de falar. O dono da editora, que é a editora Lisboa, que eu trabalho, ele fundou a ABLA, Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes. Uau. Automaticamente você tem a oportunidade de ser indicado a uma cadeira como imortal da academia. Eu fui indicado e assumi a cadeira 226, tendo como patrono, que você tem que indicar um patrono, que é o Ricardo Boixá, que é alguém que já morreu, relevante Tá. e tal. Eu indiquei o Legal. Ricardo Boixá. Aí a gente foi fazer a posse. A posse foi em Brasília, no teatro, dentro do teatro no Shopping de Brasília, que quem organizou foi a Caixa Econômica. Porque o presidente da Caixa também ia ser um dos empressados. Que legal. Eu tive a oportunidade de uma cerimônia espetacular. E aí fui convidado também para FEBACLA, Federação Brasileira dos Especialistas em Ciências, Letras e Artes. Tudo por causa do livro. Cara, é muito Olha louco. que legal. Entendeu? Então, assim, começa a vir um monte. Uma coisa que eu percebe destrava, né, Tuco? Vai Sim. destravando coisas na sua vida que se você faz. O Lúcio fala bastante, você deu o primeiro passo de forma. O que a gente tá discutindo, né? Com uma intencionalidade já montada na sua cabeça do que você quer para aquilo. E o engraçado é que eu achei que eu não conseguiria escrever. Por quê? Eu acho que eu você tinha pensa- alguma trava. Ah, entendi. Aí eu comecei a escrever, você começa a escrever, você tem tanta coisa. Isso aqui não ficou legal. Tá. Eu tô indo pro 5º livro já. Então, Pro 5º. 2 são coautoria, um até É. tá o Pedro, que é do Causar o Não, e Legado. Coragem pra Perdoar, 7 Verdades Chaves, os 4 Passos para o Sucesso, mas o 5º vai ser meio polêmico, então eu tô numa briga interna. Não, essa daí ele meio, comenta comigo desse quinto livro, cara. Você percebe que ele tá sofrendo pra eu criar. tô sofrendo, cara, porque assim, é um livro que vai ser uma polêmica muito grande, mas assim, tem toda uma base científica muito forte por trás. mas livro ali. solo não é fácil. Não. Porque assim, coautoria, quando ela me convidou lá, Tuco, 15 mil caracteres, dá 6 páginas, isso aí. tem todo o negócio. Numa sentadinha ali e tal, você já tem toda a estruturação, depois vai ajustando. Meu amigo, o livro solo é mais de 100 páginas. Não, e hoje em dia tem muita facilidade, né? Quando eu fui com o Lúcio escrever a coautoria do Caos ao Legado, aí você fala assim, caramba, né? Eu escrevi. Tem tanta tecnologia a seu favor que o pessoal fala assim, mas você escreveu? Não, eu narrei. Uhum. Eu narrei, o iPhone foi lá e transcreveu, eu joguei no computador, arrumei, só que aí você fala 15 mil caracteres, nossa, é coisa pra caramba. Cara, é muito rápido e muito É muito fácil rápido. passar isso Na daí. verdade, você tem que tirar Você depois. nossa, eu tive que tirar as E 3 dá um páginas. bom trabalho. Dá um isso trabalhão. aí, tirar é Não, pior. sabe como eu faço às vezes? O próprio Word, muita gente não sabe que o Word tem lá a opção de editar. É isso aí. É, exatamente. Simples demais, você vai falando, ele vai transferir. Mas assim, o que eu faço sou de hoje? escrever, não tem jeito. Né? Eu às vezes, 2, 3 horinhas, eu já tô com o negócio pronto. Mas por quê? Eu entro no chat, primeiro comando que eu falo, chat, vou escrever um livro, esse é o tema. Meu capítulo é esse. Eu vou escrever aqui, pá. No final, eu quero que você use só o que eu escrevi, não pegue nada externo, nada de fora. Não quero ter plágio, não quero ter isso, não quero ter aquilo. Só o que eu tô escrevendo, tira a redundância, faça assim, faça assado. Transforma em capítulos, dentro de uma ordem cronológica. Eu dou as ordens pra ele, depois eu escrevo. Então eu escrevo tudo. Não, é obra sua, você só pediu uma obra ajuda minha. de uma inteligência. De uma inteligência. Aí no final ela analisa tudo que eu escrevi e traz os capítulos. Maravilhoso. Legal, show. Ah, você tem sugestão? O meu tema que eu escolhi, você acha que tá coerente? Me faça perguntas sobre alguma dúvida que você venha a ter pra poder ajudar a tal. Eu vou usando a ferramenta. Sim. No final eu tô com um negócio brau, espetacular. Toda a minha história que eu escrevi, só que adaptada. Inclusive o ChatGPT você pode escolher se ele escreve de uma maneira mais literária, Tá. mais formal, ou de uma maneira mais que tem mais a ver com você, mais simples e tal, de fácil entendimento. Você pode escolher até como ele escreve, de que maneira que ele Sim. escreve, as palavras e tal. Não, se tem a tecnologia, por que não usar? Eu acho que essa questão faz muito sentido. Né? Aí o pessoal pergunta, foi o chat que fez? Eu falo, não, minha amiga, é a minha história, Sim. né? De uma maneira... É a mesma coisa que eu contratasse um copyright, alguém para poder É isso aí. transformar aquilo que eu escrevi. O que a editora está fazendo hoje, que vai tirar oh meu Deus, a atividade, é a pessoa que tem uma atividade que a pessoa ela lê o seu livro para ir ajustando. Tem um nome para essa atividade aí. Hoje, o cara, o que ele faz? Você manda para a O editora... redator, talvez, né? Não é esse aí. É Assim, uma ó, outra. eu que faço isso, a gente tem lá. Você tem primeiro o revisor, Sim. depois acho o que é revisão, revisor. ele vai fazer a diagramação.
Depois da diagramação, né, você manda para gráfica. Então, mas qual que é a pessoa que ela vai mudando? Tipo assim, às vezes seu parágrafo não ficou legal. É o revisor. É o revisor. É. Tá, então é esse cargo. Porque assim, hoje a editora, ela recebe no Word, Sim. ela já joga isso no chat para ele só fazer a revisão. Sim, sim. Melhora o parágrafo e tal, assim, é você. Então, a forma de você falar tá lá. Sim. Entendeu? Só que esse meu, de compacta, fica muito melhor mesmo. Então, esse cargo aí do revisor deixar de existir. Sim, e às vezes você vai ver lá, passou a quantidade de caracteres. Meu, você só joga lá na ferramenta, ó, tá vendo isso aqui? Só se baseia nisso. Eu preciso tirar isso, isso e isso, sem perder o contexto, sem perder a ideia, sem isso, É sem prático, aquilo. é prático. Meu, muito ele... louco. Prau! É segundos. É segundos. É Muito segundos. louco isso E daí. outra coisa, eu falo, ainda coloca embaixo o que foi que você tirou pra eu ter a certeza de que não perdeu o sentido. Aí ele mostra, ó, tirei isso por causa disso, por causa disso. Coisa que você nem iria... De novo, vou falar a verdade. Não escreve um livro hoje quem não quer. É. A pessoa ela não acha que ela tem uma história para escrever. Esse livro aqui, As 7 Viradas de Chaves, foi o primeiro. Ele tinha umas quase 400 páginas. Aí o cara falou, ninguém vai ler. Ninguém lê livro acima de 200 páginas. O ideal é 150, 160 ali, né? E hoje as pessoas, quando elas veem esse livro, sabendo da minha história, elas falam, puta, acho que o título não é esse. Ah, que louco, né? Acho que tinha que ser o tiro que mudou a trajetória da minha vida. Aí eu falei, é mais impactante. Mas muito mais. Porque eu uso eu já falo sobre isso. Só que eu não coloquei isso como tema, porque eu coloquei as 7 viradas de chaves, que foram as 7 coisas que aconteceram terríveis, assim, que me fizeram mudar como pessoa. Mas saindo da parte de livros, você estava falando que você veio no contexto, logística, parará, e você chegou a um palestrante e mestre de cerimônia. Isso. Por que você chegou no mestre de cerimônia? Porque eu tive a oportunidade de apresentar o evento. Não era a ideia minha. Então vamos lá. Evento Vida Abundante, Carlos Wizard. Foi o primeiro evento que eu apresentei. Por mais que eu já tivesse apresentado eventos online durante a pandemia, porque eu falei que teve uma empresa que veio atrás de mim, que você já é alguém que está na internet, faz webinar, faz live. A gente vai agora para o online, até porque fechou tudo, e eu preciso de alguém que faça esse trabalho de apresentação, de apresentar o evento, contactar palestrante, fazer a produção e tal. Eu falei, pô, oportunidade. E comecei, eu falei, opa, aqui eu tô ganhando mais dinheiro do que no CLT. Né? E pá, comecei a fazer. Voltou da pandemia, eu fiz eventos também, alguns presenciais, apresentando o evento. Então, eu tinha um pouco dessa dinâmica de apresentar, mas não era hoje, com performance, com palco, aquele negócio programado. Não, era simplesmente próximo palestrante, tá igual todo mundo faz. Só que aí, Silvia Cosmo, conhece que estava lá no navio, Silvia Cosmo? Tá, sim. Ela ficou responsável por coordenar o evento do Carlos Wizard, de Vida Abundante. E aí tava coordenando, fazendo tudo e tal. Faltando 2 dias pro evento, o evento era no sábado, na quinta ela me chama, Tuco. Eu, oi. Descobri que o cara que tava agendado para apresentar o evento do Carlos Wizard não é mestre de cerimônias. E ele é o quê? Ela falou, ele é animador. Ele é aquele cara que entra, às vezes, entre as palestras pra dar uma animada no público, fazer dançar e tal. Ele dança, é dançarino, não sei o quê. E eu fui descobrir isso hoje, quinta-feira. Aí eu, tá bom. E aí ela, então, eu tava aqui, né, nos meus pensamentos, pedindo ajuda, fazendo orações e tal, e surgiu o Tuco. Surgiu o Tuco aqui. Aí eu, tá bom, e o que você quer? Ela falou, é você que vai apresentar o evento. Ô, louco. Quinta-feira. O evento era sábado. E aí eu falo, sério? Ela, é sério? Aí eu falei, mas você tem certeza? Ela falou, Tuco, aceita que é seu, meu amigo. Legal. Cara, que da hora. Aí eu falei, mas o pessoal já tá sabendo? Ela falou, Tuco, sou eu que escolho. Ela tava coordenando, é você e já tá validado. Eu falei, tá bom. Aí lá vai eu me preparar. O evento é sobre o quê? Vida abundante, é um evento cristão, tem todo esse contexto de solidariedade, tudo que é arrecadado vai ser, né, para uma empresa, eu não lembro qual era a empresa na época. Fui me preparar, criar roteiro. Então assim, é porque o pessoal fala, vê mestre de cerimônias, acha que é só subir lá e falar. Lá, Não, meu amigo. Você não tira da cartola, Não, né? o mestre de cerimônia você vai fazer a abertura. A abertura tem que ter a ver com o quê? Com o evento. Claro. Você vai fazer a apresentação dos palestrantes, você precisa preparar a apresentação. Não é ler biografia, isso não é apresentar o palestrante. Né? Você tem anúncios, você tem todo o contexto em relação ao que você traz também quando você está fazendo dinâmicas. Então, que dinâmica que eu posso fazer? Se um palestrante não vem, como que eu vou agir? Então, você começa... Eu já começo, Silvio, me manda a biografia de todo mundo que eu preciso criar o roteirinho para apresentar eles.
Aí você pega os pontos chaves e tal. Como é que eu vou apresentar? Esse aqui eu posso começar assim, assado. Então, às vezes, você começa a apresentação do palestrante fazendo uma pergunta. Né? Se ele vai falar de um tema, sei lá, igual eu falo, de amizades corporativas. Né? Quem aqui quer chegar ao topo? Se você quer aprender como chegar ao topo, tem um segredo. E esse nosso palestrante, ele vai falar sobre esse segredo. Vocês estão preparados? Tá? Então, assim, é diferente. Não é ler biografia, caramba. É outra coisa. Você prepara um ambiente pra palestra que o cara já fica, nossa, o que será que ele vai falar? Ali você já pegou o cara, né? Aí, beleza. Só que é um evento voltado, é um evento cristão. Então, entre as palavras, eu preparei alguns textos bíblicos também. Legal. Então, por exemplo, teve uma hora que ia ter um cântico espetacular. Eu trouxe um texto de Salmos. Quem aqui conhece Salmos? Salmos tal, fala sobre cântico, louvar a Deus com seus louvores, etc. Lá. E exatamente é isso que a gente vai fazer. Quem quer cantar? Tá? Sabe assim, você começa... Então, aí você chama a pessoa que vai cantar. Então, assim, você adapta a sua apresentação para aquilo. É específico. É específico. Não aí animador que é genérico. Ele vai não, fazer pra todo mundo. O cara chega fazendo bagunça. É específico. Eu sei o que Aí, é isso. fui lá nesse dia, 750 pessoas, o meu primeiro Caramba. evento mesmo. Porque assim, os outros que eu fazia eram em hotel, aquele negócio pequenininho, não era... Sim. Mas foi aí que eu vi, nossa, isso aqui é diferente. Eu me preparei diferente, eu falei, pô, tem que ser assim. E aí me preparei, e qual que era? Nesse evento, o Carlos Wizard estava sempre do meu lado. Caraca. Que legal. Então eu ficava atrás ali, o negócio entrava, pá, descia. Aí até eu ficava meio... Só que chegou um momento que eu comecei a descer do palco, ele começava a fazer assim, ó. Já, cara. Aí eu, opa! Né? Aí eu vi que tava indo bom. bem e tal. Foi 2 dias de evento, apresentei os 2 dias. E aí eu vi oportunidades no sentido de que palestrante tem muito. Sim. Eu falei, mestre de cerimônias é menos concorrido. De fato. Eu juro pra você que fui em vários eventos e não tinha. Não, Eu tinha animador. De Tem um monte. animador. De monte. Mas tem sabe um qual monte. que é o problema que eu vejo nisso? É que o dono do evento gosta de apresentar. Aí o que que acontece? Eu falei isso pro Zanzin, o Luciano Zanzin, que tem um evento em Londrina que chama Time Out. Tá. Eu fui lá, naquele contexto que eu te falei lá nos bastidores de me oferecer pra estar fazendo entrevistas. Ele aceitou, eu fui, entrevistei lá um monte de gente. Eu criei amizade com ele e falei, Zanzin, você já viu o Wendel Carvalho apresentando o próprio evento? Ele, não. Massal, não. Piero, não. Não sei quem, não. Aí eu falei, por que você acha que eles não apresentam o próprio evento? Aí eu falei, porque eles estão vendendo algo high ticket, quanto mais eles aparecem, menos credibilidade eles têm. Se você fez a abertura, você fez umas 5 palestras durante o dia, todo mundo tá vendo você, todo mundo tá vendo que tem acesso a você, aí o pessoal não entende que num produto high ticket que você tá oferecendo, eles não vão querer, porque eles conseguem ter acesso a você facilmente. Esses caras entendem que para ter acesso a eles, você tem que comprar o produto, meu amigo. Muito É bom isso aí. Aí eu falei, você fica apresentando seus eventos, você perde um pouco desse pitch, dessa credibilidade. Aí ele falou, o ano que vem então você vai apresentar. Aí esse ano eu fui e apresentei. É o que a gente tava conversando, né? Aí você falou assim... Inclusive falamos de você, né? Porque eu acho que cada um com a sua especialidade, né? Eu brinco muito com o outro, a consultoria contrata consultoria. É mais rápido, é mais simples, mais barato. Mas você tá pagando, cara, é mais barato, vai por mim. Entendeu? E os donos de evento, eles querem apresentar porque eles têm aquele ego de querer aparecer. É isso aí. Né, de querer ser o centro das atenções, mas perde credibilidade. Por quê? Ele vai fazer o pitch. O tempo que ele tá no palco, ele poderia estar se preparando para entregar o melhor pitch. O tempo que ele tá no palco, tá acontecendo um monte de problema que a gente sabe que acontece nos bastidores de problema e ele não tá lá para resolver. Então eu falo, meu amigo, você quer, deixa o palco comigo, esquece o palco. Eu vou controlar tempo, apresentações. Se o palestrante faltar, se precisar, eu tenho 5 palestras, eu faço. Ou entreter um público com a dinâmica, o que for necessário, mas você não se preocupa com o palco. Legal. Quem tá lá não vai se preocupar participar. com entregar o seu pitch, seus produtos, o que você precisa. Entendeu? Tira isso da frente. Sim. Né? E eu fiz um evento recentemente que foi nesse contexto. Eu mandei um direct pro cara, Thiago Germano, do evento. Sim. O evento chama Consultor 10X, ou Consultor Estratégico. E aí a gente começou a conversar 11 e pouco da noite. E aí eu não sei o que aconteceu, a gente começou. Aí ele falou, posso te ligar? Era quase meia-noite. Eu já tava deitado na cama. Eu desci pra não acordar a esposa. Comecei a conversar com ele, ele falou, Tuco, eu não sabia que eu precisava de um mestre de cerimônias pro meu evento. Louco. A gente fechou o evento e tal, deu tudo certo, apresentei o evento dele, foi super legal, 2 dias lá.
Mas é daquele jeito. Às vezes eu tenho que convencer o dono do evento de que ele precisa de uma cerimônia. Eu fiz um evento agora no Instituto Lapidário só para médicos. E o pessoal tava receoso, assim, porque médico é mais sério, eles falam, né, aquele contexto. Eles estavam receosos de quebrar um pouco esse protocolo. E eu falei, você vai ver como vai ser diferente, o pessoal vai sair falando que foi um dos melhores. Porque você quebra o gelo, você entra, o pessoal participa, né? Você pede o pessoal para levantar, é outra pegada. O pessoal desvirtua um pouco só daquele aprendizado médico, faz outras coisas. Quando você vai ver, amanhã já acabou, o pessoal nem percebeu. A tua função ela é muito interessante porque o pessoal tá ali no evento, chega uma hora que o cara tá sentado ali, já não aguenta mais. E você faz com que um evento de 2 horas a pessoa não perceba que passaram 2 horas. Acho que assim, a função sua como mestre de cerimônia é incrível. Acho que assim, você deixa o ambiente mais acolhedor e inspirador. No Master Trainer que eu fiz é muito interessante isso aí. Porque você tem pontos de conexão com a plateia. Sim. Imagina um ambiente de 700 pessoas. Caramba, que você tá. Então assim, esse ponto, ele como é o cara que entrou primeiro, ele já também tem toda uma técnica para chegar nesses de cerimônia. Com certeza, a Master Trainer ali passou... Eu falo que o primeiro ponto é você precisa chegar antes de todo mundo. Conforme o público vai chegando, você vai conversando com o público. Porque às vezes você está num evento numa cidade que tem suas peculiaridades. É a venda tal, é a padaria que todo mundo conhece, é um parque, é o que seja. Você vai descobrindo as coisas. Quando você está lá em cima, fica mais fácil criar conexão com o público, trazendo isso que é comum para todos à tona. Eu até falo o pessoal que vai palestrar às vezes, Tuco, e se me der um branco? Né, que eu até pouco tempo eu estava mentorando, eu tenho uma mentoria que chama Mestre dos Palcos, que é pro cara se sentir mais familiarizado com o palco, tem todas as técnicas e tal. E eu falo, deu um branco, é simples. Se você fez o protocolo certinho, você fala, pessoal, eu cheguei aqui mais cedo, falei com a Dona Maria sobre isso. Ela falou isso e isso. É isso mesmo? Então vocês recomendam que eu vá almoçar nesse lugar? Isso, não sei o quê. Você faz um negocinho lá, depois você volta pro seu assunto. Mas você tem conteúdo, porque você se preparou. Não quer dizer que a sua palestra tem que ficar o tempo todo ali. Tá. Não, gente. E a palestra não é... Eu até aprendi isso com o Renner Silva. Tá, sim. Amigo meu, tá. Tá pra vir aqui. Ô, Renner, você tá me devendo, viu? Eu entrevistei ele na Expo Empreendedor. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer muito podcast, 7 anos fazendo podcast, eu comecei a apresentar podcast para empresas. O que isso significa? Muita empresa queria abrir podcast, mas às vezes não tinha alguém para poder fazer a apresentação. Sim. E aí eu comecei a fazer isso, inclusive em eventos. E aí, nesse contexto, eu estava apresentando um podcast para uma empresa, entrevistei o Manuel Carlos Júnior, que ele é da Polo Palestrantes. Polo, conheço. E aí, o Manuel falou, Tuco, vai ter um evento, vem, vai lá. Você vê, o momento certo, na hora certa, ia ser o evento. Fui. Aí eu tô no evento, olho o João Kepler, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu olho o Gustavo Cerbasi, eu olho aquele Diogo Portugal, um monte de gente famosa, nossa, esse evento é do quê? Aí ele é da Polo Palestrantes, são palestrantes da Polo. Eu não sabia, eu fui pro evento sem saber. Aí eu chego lá, conversando com todo mundo, eu consigo fazer isso, hein? Consigo palestrar. E aí eu tava conversando com um cara que tava do meu lado, não consigo palestrar, acho que eu tenho uma boa história, isso. Aí o cara me olha e fala, então, eu vou fazer uma turma de palestrantes em abril. Isso foi o ano passado, abril do ano passado. Você não quer participar? Eu falei, quero. Aí eu descobri que o cara que eu tava falando era Renner Silva, eu nem sabia. Nunca tinha ouvido falar. Aí eu fiz a segunda turma do Renner, que é Missão Palestras Poderosas. É isso aí. Sim. Aí eu fiz o treinamento lá, aí que eu comecei também a pensar na palestra. Devia estar com o Nelson. Verdade. Ele devia estar com o Nelson. Aí que eu comecei a pensar nesse contexto de palestra também, de usar mais, de estar em palco e tal. Por mais que eu já fazia ali, não levava isso como profissão. Sim. E aí lá eu falei, eu vou ser um palestrante. E aí comecei a fazer esse trabalho. Depois do Renner, fui aprendendo, né, fui aprimorando, entendendo como é que você entrega. Por isso que eu falei que é diferente fazer uma apresentação de palestrar. Sim. Né? E hoje eu sou da Polo. Eu tô no casting da Polo Palestrantes, eu tô no casting da Fadel Palestrantes, eu tô no casting da Focus Palestras, da Motivação Palestras e entre outras. E como que eu consegui entrar nessas agências que é mó difícil? Relacionamento.
É isso aí, se você não tiver... Quem não é visto não é lembrado. Ué. Esse ditado, ele é muito... Ele é atual. É tiro né? verdadeiro, Ele cara. é atual. Quem não é visto não é lembrado. Relacionamento. E toda vez que eu vou apresentar um evento, eu faço as pessoas entender que eu também sou palestrante. Então as coisas começam a acontecer. Sim. Né? Eu já fui, por exemplo, essa semana passada, uma empresa veio atrás de mim, Tuco, tal, tem um evento tal, palestra tal. Aí foi uma indicação. Nem eu sei quem foi que indicou. Mas começa a aparecer. Começa a vir. Começa a aparecer, não tem jeito. E aí, outra empresa veio, vai ter uma festa da firma. Precisa de alguém para poder apresentar o evento, porque tem apresentação de resultado, mas também depois tem que animar e tal e tal. Eu falei, nossa, eu nunca pensei em fazer festa de firma. Olha um nicho aí que eu não imaginava que poderia acontecer. Festa de firma. Eu falei, olha, tá bom. E firma não vai... Firma paga, né, meu amigo? Né? Exatamente. Eu falei, olha, outro nicho. Começou a vir também a oportunidade de festa de firma. Então, assim, foi coisas que foram acontecendo e só por causa de relacionamento. Não, mas também é porque você é global. Não, você também é global. Vem da grande deixa eu contar um segredo aqui que não for um segredo. Que eu tenho um podcast que eu gravo também, eu convidei o Fadel, da Fadel Palestrantes. Tá. Convidei o Fadel. E aí o Fadel vinha de Curitiba, porque ele tava vindo pra São Paulo. E eu sempre ficava, Fadel, quando você vem pra São Paulo? Vamos agendar. Aí o Fadel veio junto com o professor Gretz, que é um dos maiores palestrantes dentro da Fadel. Aí veio os dois, o que eu fiz? Eu falei, que hora você chega? Eu vou buscar vocês no aeroporto. Peguei eles no aeroporto. Trouxe eles aqui pra Alphaville pra entrevistar. Tu, você entrevista o professor Gretz também? Claro. Fiz 2 episódios, Fadel e Gretz. Aí o Gretz tinha uma palestra lá em Guarulhos, numa empresa. Eu falei, posso ir junto? Que eu nunca fiz palestra em empresa. Então eu não sei qual é a dinâmica, sempre palco e tal, empresa como é que é diferente. Fui lá. Aí ajudei o que dava pra ajudar, a gente ajudou a vender livro e tal. No final, agora a gente vai pro aeroporto. Eu levo vocês no aeroporto. Sem perceber, eu fiz o pacote inteiro. Sim. De aeroporto a aeroporto e tudo. No outro dia, a assistente do Fadel fala, Tuco, o Fadel pediu pra incluir você no nosso casting. Da Fadel Palestrantes. Aí eu te pergunto, o Fadel já me viu palestrar? Não. O Fadel já me viu atuar como mestre de cerimônias? Até aquela data, não. Aí ele me convidou para apresentar um evento da KLA em Florianópolis. Aí eu, plau. Mas eu entrei na Fadel sem ele nunca ter visto eu palestrar, nem atuar como MC. Você é aquele ditado que Jesus fala, melhor servir que ser servido. Quando você serve de forma genuína, o retorno vem na frequência. A gente fala assim, né? Você instala a reciprocidade de forma automática. Aquilo que eu faço por alguém, de coração, a pessoa fala, pô, como consigo pagar? Né? E é difícil as pessoas aprenderem isso. A intencionalidade, ela não é interesseira. Sim. Porque existe, a gente fala, tem um interesse, mas assim, a palavra, acho que eu vou arrumar uma palavra para mudar esse interesse aí. Assim, você fez porque é algo que você gosta de fazer. Então, quando eu gosto do que eu faço, eu quero estar presente. Ele viu também a oportunidade de estar perto de pessoas que faziam sentido pro movimento que ele queria. Mas não foi aquele negócio. Não, eu vou pegar ele lá pra eu entrar na Fadel. Não, pela tua fala já deu pra perceber que você queria estar perto. Queria estar perto ali, ajudar e tal, facilitar. Sim. Né, a estadia e tal, e ele tá comigo e as coisas foram acontecendo. É isso aí. Eu nunca te contei. O Issal, ele é super amigo de ir na minha casa hoje. E sabe como que foi ou não? Eu nunca te contei essa história. Acho que não. Eu vou te contar no meu podcast então. Tá bom. Lembra de eu te contar? Sim. Cara, depois você vai ver como... Isso é incrível. Pois é. Eu até falo na minha palestra que o pessoal que sabe usar bem esse contexto de relacionamento profissional utiliza 3 coisas. Eu até falo PCP. Pessoas, contatos, parcerias. Por que pessoas? Contato gera contrato. Sim. Porque conexões. Pessoas, conexões e parcerias. Conexão gera cifrão. Eu falo. E parcerias? Eu até brinco na palestra. Parceria gera o quê? Eu falo, parceria é como se fosse gera casamento, gente. Por quê? Todo evento que você vai, que você tem um sócio, um parceiro, o sócio ele se torna o quê? Você passa mais tempo com o seu sócio do que com a sua esposa, dependendo. Né? Então é como se fosse um casamento profissional que vocês os dois vão junto identificar oportunidades para vocês crescerem juntos, etc, etc. Eu falo sobre vários exemplos. Eu falo, pô, Steve Jobs. Steve Jobs é um gênio? É. Steve Jobs era bom em quê? Na engenharia, não. Porque quem fazia engenharia por trás da Apple é o Steve Wozniak. Exato. É o outro que estava com ele lá
na garagem que eles falam, né? O Steve Jobs era o quê? O cara criativo, era o cara inteligente, se adaptava, era o cara do comercial. Você vê até no filme que foi ele que fechou os negócios, não foi o outro. Então, assim, por mais que ele fosse um gênio, nenhum gênio ia chegar até o topo sozinho. Tem muitas outras pessoas por trás. Se você pega esses grandes bilionários, é a mesma coisa. Não tem um que tá sozinho. Então, assim, a pessoa precisa entender. Por isso que eu começo a palestra falando, quem quer chegar ao topo? Todo mundo fala, né? Aí quando você pergunta, mas quem acha que consegue chegar ao topo sozinho? E aí eu vou trazendo essas referências para mostrar a importância da gente se cercar de pessoas, né, que vai ajudar a te potencializar, e o contrário também, que você vai ajudar a potencializar elas. Então é uma via de mão dupla que se ajuda para que vocês possam crescer. Né? Não à toa tem um monte de estatística, né, que fala que, sei lá, 85% das oportunidades de negócio vem através dos empregos também, para quem quer trabalhar, vem do network. Mas tem um vídeo que eu vi recentemente, um bilionário, que ele fala, fizeram uma pesquisa para identificar como que esses grandes bilionários, não é nem milionário, tá? Porque ele fala primeiramente, 85% dos bilionários no mundo são de primeira geração. Apenas 15% é de herança. E aí eles foram perguntados, como, cara, que você... Porque bilhão, não é pouca na coisa. sua vida atual, primeira geração é muito difícil. E aí foi perguntado, como é que eles conseguiram construir uma fortuna tão grande durante a sua vida? E aí a primeira resposta, que tudo em comum, eles falam. Nós lemos livros. Que tipo de livro? Livro de autoajuda. Por que autoajuda? Porque uma grande ideia vale 1 milhão ou 1 bilhão de dólares. E você precisa de quantas ideias? Uma só. Uma só. E aí, esse bilionário, ele fala, tem uma conexão direta entre learning e earning, ou seja, aprender e você ganhar dinheiro. Né? Então, eles falam que você precisa também investir em você. Você precisa se tornar uma pessoa atrativa, uma pessoa valiosa, como se fosse... Automaticamente, quando você faz isso, você se torna um imã para outras pessoas. Então, nesses mandamentos que eu trago, várias frentes na palestra, é exatamente para mostrar. É claro que, eu deixo claro, gente, não quer dizer que você tem que fazer tudo isso. Você tem que identificar aquilo que faz sentido para você, de acordo com a sua personalidade, porque lá eu trago também comunicação, eu até brinco, comunicação, que é o rei da lábia. É um momento de descontração que eu trago na palestra. Quem é o rei da lábia? Quem aqui conhece o rei da lábia? Meu cunhado. Agostinho. Aí o pessoal fica sem entender, né? Não, quem conhece aqui o rei da lábia? Meu cunhado, Agostinho. Né? E aí eu brinco, eu falo, o Agostinho é o rei da lábia, meu amigo. É aquele cara que ele te consegue vender um carro usado com motor arriado como se fosse novo, você ainda agradece, aperta a mão dele e vira amigo. É verdade. É esse nível de comunicação que a gente tem também de pessoas que a gente precisa colocar em prática. O vendedor, aí trago estatísticas, né? Não sei, eu não lembro qual é agora, tal, McKinsey, não sei o que e tal, várias estatísticas que eu trago que mostram que o vendedor que é especialista em comunicação vende até 25% mais do que aqueles que não são. É isso aí. Então, se você não está contratando pessoas boas de comunicação na sua área de vendas, você está perdendo vendas. Né? Então, identifique o seu Agostinho interior e eu começo a trazer essas coisas, né, e tal. Mas assim, trazendo cada mandamento, mas deixando claro, não quer dizer que você vai fazer tudo. Você precisa identificar aquilo que se adequa melhor a você e utilizar isso para poder potencializar as suas amizades corporativas. É isso aí. Estamos aqui com ele, ó. Tuco. Olá. É o Tuco. Eu queria saber se é o Tuco, mas ele vai contar isso lá no final. É o Tuco. Será que é o Tuco? Você acha que é o Tuco ou não? Cara, se não é... Então vamos pro momento mexão. Até o meu Instagram é Tuco. Então. Andragogia Digital, agência de marketing, que cuida aí da nossa vida dentro do podcast. Sem um marketing, você não vai chegar em lugar nenhum. Não sei o que disse isso. Gostei foi desse Bill logo Gates. ali que tem um foguete. EC11 Soluções, né? Empresa que tem um hub de serviços. 3 hubs, rapidinho, Pedrão. Cara, BPO financeiro, marketing digital e treinamento. Empresa sem esses 3 pilares tá lascado. Tá aí, ó. LB Ciro Treinamentos, né? Pra você que tem uma empresa que não dá treinamento, o Sebrae diz que 65% delas fecham em 5 anos. E a gente fala muito de solução, né? Tech Broker. A Tech Broker é pro corretor de seguro que quer automatizar, tirar as operações repetitivas da sua corretora. Tech Broker, bom, bonito e barato. Fala um pouco mais sobre essa Tech Broker aí. Porque Cara, a Tech Broker foi assim, ela surgiu de uma dor que eu tinha na época da corretora, tá? Só pra você entender, eu tinha uma corretora de seguros. E todos os trabalhos manuais da corretora, todos os trabalhos da corretora são extremamente manuais, né? E uma corretora hoje que quer se destacar, quer servir melhor o teu cliente, pega o boleto do plano de saúde, seguro de vida, plano odontológico e manda, né, pro teu cliente pagar. Só que isso é
a companhia, a seguradora. Então, cara, isso toma um tempo animal. E aí veio a ideia da TechBroker, que é automatizar essa ação. Então a gente faz assim, aquele paralelo, né? O que demora 3, 4 dias para ser feito de uma carteira de clientes, começa a virar 15 minutos. Porque é um robô trabalhando para você. Eu lembro quando eu trabalhei na Lopes Imobiliária, de corretor de seguro, Sim. de corretor voltado para imóveis. E lá 95% de tudo era papel. Porque o vendedor ele vende apartamento. Aí ele vai contrato. Aí adendo, um monte de coisa. Chega no final, o corretor, quando ele ia lá para reservar o espelho, que eles chamam lá do imóvel que ele estava trabalhando, ele vinha com um bolo de papel assim, ó. Caramba. Não sei como é que tá hoje, mas um negócio automático super facilita esse trabalho. Imagina. Não, Aí você ia reservar um espelho, que a gente chama de reservar o espelho, é reservar o apartamento que ele estava tratando. Sim. Dentro do sistema. Então era um momento que era automático. Você ia lá, pô, quem tá tratando aqui, pá, você reservava. Nenhum corretor podia vender mais. Só que você reservava por um tempo. Então se aquele negócio não ia pra frente, a gente tinha que vir manualmente ali e tirar. E eu era bravo com isso, meu amigo. Eu já arrancava, são tantos dias, eu não lembro qual era a política antes. Aí tinha um rapazinho que todo dia ele ia identificar quais aqueles que eles tinham que liberar, porque já tinha gente esperando pra poder vender aquele apartamento que o cara... Claro. Meu, isso no automático ficava lindo demais, e a gente sofria, viu, com esse negócio de papel. Aí você vê, a automação das coisas deixa muito legal, e tem uma função que hoje as corretoras têm que fazer de forma, de novo, extremamente manual, e tem muitas que não tem tempo pra fazer, é conferir se o cliente dela pagou ou não. Imagina, o sistema envia, controla, e vê se pagou ou não e te avisa. Entendeu? E lá eu tinha que consultar a Serasa de Boa Vista também, pra ver se a renda do cara não estava comprometida além do percentual necessário, porque é a compra de um apartamento, amigão, é um tempo que você fica comprometida a sua renda. Sim. Só que às vezes o cara já tinha um carro financiado. Aí o cara já estava isso. Quando você ia ver, o percentual da renda do cara... Não tinha. Era mínimo de 30%, eu não lembro. Agora de cabeça, já tem um tempo. Mas se tava passando disso, você não podia. O cara tinha que trazer mais uma pessoa... Pra complementar a renda. Pra complementar a renda e tal. Então tem todo um trabalho assim que era... Cara, é legal. Pegado assim. Aí, Tuco, falando um pouco mais assim sobre... a gente sabe que é difícil, né, a gente se identificar dentro de um propósito, seja de vida pessoal, seja de vida profissional. O que de verdade fez você sentir que era isso, que era o seu propósito? Na verdade, não foi eu que escolhi. Tá. Eu falo que as coisas parecem vão afunilando pra dar certo. Né? Tanto quando eu tava lá na metalúrgica, eu me achei na logística, tanto que eu trabalhei um tempão. Eu não me via fazendo outra coisa. Tá. Eu sempre gostei também dessa correria e tal, de transporte, frete, armazenagem, planejamento estratégico e tal, tá envolvido com as pessoas. E eu lembro que nessa época, quando eu tinha que fazer uma apresentação às vezes de resultado, era horrível. Né? Então, naquela época eu nunca imaginei que eu ia estar falando em público. Não era algo totalmente impensável. Mas... Até trazendo um contexto, 2016, eu espirrei na marginal e quase bati o carro, porque eu tava com uma hérnia de disco e eu não tratava. Caraca, bicho. Aí eu falei, nossa, eu preciso ir atrás agora. Fui fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, um mês depois eu comecei a sentir náusea, dor de cabeça aguda e vomitar e tal. Não conseguia ficar em pé direito, que já dava vontade de vomitar e tontura. Fui falar com o meu médico, ele falou, então, fez os exames, deu fístula licórica. O que é isso? Durante a cirurgia, o pessoal perfurou lá o localzinho que sai aquele líquido da espinha que a mulher toma epidural lá. Sim. E quando começa a vazar esse líquido, é o mesmo líquido que vai no seu sistema que reveste o seu cérebro. Só isso, Aí eles falam que o seu cérebro meio que faz assim um pouquinho, por causa da falta de líquido. É como se ele tivesse imerso dentro de um líquido. Tá. Sim. Aí esse líquido começa a vazar, ele faz o quê? Vazar, ele faz o quê? Aí te dá náusea, dor de cabeça, começa a vomitar. Aí o médico falou, a gente não pode mais mexer na cirurgia porque já está cicatrizada. E mesmo se a gente for mexer, não é certeza que a gente vai conseguir fechar o vazamento. O seu próprio corpo vai fechar. Caramba. Aí eu fiquei de cama quase 3 meses. Nesse momento que eu fiquei de cama, eu falei, o que é que eu vou fazer nesses 3 meses? Pra você ver as coisas que vão acontecendo? Aí eu falei, eu preciso criar um site. Aí eu criei meu site, guiacorporativo.com.br, tá até hoje no ar. E aí esse site eu comecei a escrever sobre logística, controle de estoque, frete, precificação e tal. Eu comecei a trazer um monte de conteúdo. Depois de um tempo eu falei, eu consumia muito podcast, preciso fazer um podcast. Conteúdo eu já tenho lotado dentro do site. Comecei a fazer um podcast.
GuiaCast. GuiaCast só que é com K. K-A-S-T. Tudo. Aí, cartão de crédito na Amazon. Naquela época era 1 mês pra chegar as coisas aqui. Eu falei, em 1 mês eu tenho que aprender a fazer podcast. E não é igual assim agora, que a gente só vem e grava, lindo. Não, meu amigo. Era em casa, eu tinha que fazer a gravação, eu mesmo no monólogo. Pessoal, vou falar sobre controle de estoque. Ou, como precificar um frete. Não é com essa dinâmica, era bem devagarinho. Vou trazer pra vocês como precificar um frete. Tá. Nossa, é um assunto que só quem é do meio entende, né? Claro. E aí fiz durante um tempo. Até chegou os materiais, chegou os materiais, eu já consumi um monte de conteúdo. Como é que grava, como é que edita, como é que coloca, né, introdução e finalização, e isso, como é que tira ruído, você tem que aprender tudo, amigo, era tudo você que faz, não é igual hoje, tudo pronto, que os próprios softwares já faz todo o trabalho para você. Antigamente a gente tinha que fazer lá no Audacity, não sei como é que o pessoal chama hoje. E aí aprendi a fazer o podcast. E aí que eu comecei, você começa a se habituar a falar, saber o que você fala, memorizar, como é que eu faço a abertura. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Já fica memorizado, já sai automático, entendeu? Sim. Então você vai se aprimorando nisso conforme você faz. E aí as coisas foram acontecendo. Vou fazer live, vou fazer webinar. Aí que as coisas foram acontecendo, que aí surgiu depois todas aquelas oportunidades. Mas começou lá atrás... Por causa de um problema que eu tive. Podia ter ficado lá em casa, quieto, sem fazer nada. Novela, seriado. E uma coisa que eu nunca falei. Durante essa época eu também escrevi um livro. Que é um livro que não entra nesses livros que eu falei. Pra você ver. Que eu escrevi, eu percebi nessa época que eu arrumava emprego muito fácil. Eu sempre arrumei emprego muito fácil. Eu ficava 1 mês desempregado. 1 mês e meio. Nada, perto do mercado. Era coisa assim, blau. Eu acho que ainda tava recebendo o seguro, não dava nem tempo. Às vezes ainda tinha que falar com a empresa. Dá segurança. Demora um pouco aí pra registrar, só pra pegar mais uma parcela. E aí eu percebi isso, eu falei, o que eu faço de diferente? Aí nesse tempo também eu escrevi um livro. Como é que chama o livro? Como conseguir emprego em 90 dias. Que legal, que legal. Eu não lancei impresso, mas tá na Amazon até hoje. Cara, que legal. Aí eu tive que aprender como é que eu edito, como é que eu faço a diagramação, como é que eu deixo isso dentro do formato que a Amazon aceita. Em 90 dias você nunca produziu tanto na sua vida. Não, e fiz um monte de coisa. Currículo. Quais são as principais ferramentas? Cato, aquelas antigas que tinha. Como é que você... As principais perguntas, principais respostas, código de dress code. Eu fui escrevendo sobre um monte de coisa. O que eu fazia de diferente, que dava certo pra mim, que poderia dar certo pra outras pessoas. Que legal. Né? E aí, como é que você se posiciona? Se você vai participar... Antigamente tinha muito, né? Vai participar de uma dinâmica. Sim. Como é que você se destaca na dinâmica? Eu comecei a trazer tudo isso. Tá lá até hoje na Amazon isso daí. Então, assim, eu sempre fui fazendo um monte de coisa. E o engraçado é que eu sempre me considerei um intraempreendedor. Eu não tinha aquele contexto de arrumar meu próprio negócio, ter esse meu próprio negócio. Mal eu sabia que eu já estava fazendo um monte de coisa assim, sem perceber. Sim. E aí lancei o livro e tal. E aí nessa de ter essa visibilidade, fazer webinar, fazer podcast, fazer um monte de coisa, ter acesso a pessoas que eu não imaginei que eu teria. Eu lembro do César Meirelles, que ele foi presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operador Logístico, durante 12 anos. Era um cara que eu olhava assim, com tudo que era evento ele tava. Eu sempre falei, nossa, eu queria... Sei isso aí. Eu queria estar com esse cara aí. Aí quando eu abri o podcast, eu convidei ele veio 3 vezes no meu podcast. Uau. Um dia eu me vi comendo uma pizza com ele aqui na Granja Viana. Que legal. Sabe assim, coisas que você nem imagina, mas que você se sentir desconfortável, querer mais, te proporciona. O podcast começou a me dar acesso a um monte de gente. Eu arrumei emprego por causa do podcast. Olha. Que o cara falou, você só passou porque você tem visibilidade, você tem acesso, você tem network. E por essa visibilidade você se destacou mais do que os outros candidatos. Uau. Show. Tudo tem uma... Então, estamos indo aqui pro finalmente. E o finalmente assim, a gente vai ter que ter um desfecho hoje. Por favor, né? Se é o Tuco, se não é o Tuco, né? E se ele vai falar que se é o Tuco, se não é o Tuco, porque ficou uma dúvida aqui. Conheço como Tuco só. Conheço como Tuco. A gente não lembro nem o nome. Não lembro nem o seu nome. Não como chamar? Não faço ideia. É o Tuco. A gente sempre deixa uma mensagem assim final para os empreendedores ou as pessoas que querem chegar. Porque a gente sabe que é o seguinte, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor e hoje eu reconheço isso. Tem gente que nasceu para estar trabalhando, para estar servindo, tá tudo certo. Mas tem gente que ela tem um talento e ela quer chegar e tem medo. E tem gente que está dentro
que é um empreendedor, mas está sofrendo. Porque ele está nessa dúvida, putz, será que eu estou no melhor caminho? Será que isso é o melhor que eu tenho a fazer? A Débora disse algo muito legal, que a gente tem um momento da vida que é assim, ó, eu sou o cara que sou... como foi as duas palavrinhas dela lá? Quando o empreendedor, eu sou teimoso ou eu sou... vamos chamar, o resiliente ou o teimoso. Porque assim, uma coisa é você ser o cara que está dentro do negócio, que você está ali, mas o negócio está acontecendo. Outra coisa é você ser teimoso e o negócio não está acontecendo. Né? Hoje essas pessoas têm essa dificuldade. Você, como um empreendedor, e aí você é um cara que também tem uma vasta experiência, e a experiência, não é só teoria. O que você falaria para essas pessoas que elas querem ser empreendedoras e para as pessoas que são e que estão querendo desistir? Eu tenho uma frase que eu falo na minha palestra. Eu falo assim, ó, quanto mais você ajuda as outras pessoas a realizar os sonhos delas, mais próximo você vai estar de realizar seus próprios sonhos. O que isso significa? Né? Que foi o que eu te falei do servir. Você se coloca em ambientes que você não teria acesso e automaticamente essas pessoas te puxam para um novo patamar. Tá? Então, e não é que você muda inconscientemente. Você começa a absorver como uma esponja. Maneira de falar, maneira de vestir, maneira de se portar. E depois, como espelho, você começa a transmitir isso para as outras pessoas. Então, mudar o seu ambiente, servindo, compartilhando, faz toda a diferença. E eu costumo sempre dizer isso. Isso sempre funcionou na minha vida, né? Tendo isso em consideração. E as coisas começam a mudar. As oportunidades vêm até você. Você não precisa, às vezes, ir atrás. Se você é um empreendedor, então, você começa a perceber que começa aqui, não, o Tuco faz isso, tal, e tal, e tal. Então, você começa a virar referência, começa a vir indicação que você não sabe nem de onde está vindo. Por isso que eu falo, quanto mais você trabalha em você, você não se torna um imã e atrai as pessoas, nesse contexto de amizade corporativa é a mesma coisa. Oportunidade de negócio. Por que você vê, por exemplo, alguém fica famosinho, de repente começa a aparecer um monte de negócio para ele? É automático, vem um negócio para ele. Então você tem que se tornar esse tipo de pessoa em que essas oportunidades vêm, para você ser visto como uma autoridade. E para fazer isso, você precisa estar fazendo pelos outros primeiro. Porque as pessoas só fazem negócio com quem ela conhece e confia. Show de bola. Isso aí. E aí, pessoal, como eu sempre digo, o podcast Mentalidade Produtiva é um podcast que é criado para pessoas que querem expandir a mente. Se você está aí assistindo, pegue de 2 a 5%, já dá uma boa de uma ajudada. Começa a colocar em prática. Coisa muito importante, curte, compartilha, segue a página, tá? Porque assim, nós temos várias entrevistas e todas as pessoas que passaram aqui, eu particularmente tirei um grande ensinamento e eu coloco em prática tudo que eu escuto que faça sentido comigo. Então você não precisa ouvir todo mundo e querer fazer tudo que você não vai fazer nada, né? A gente sempre brinca que quem quer fazer tudo nunca vai fazer nada. E é um prazer estar recebendo aqui essa figura ilustre. Mas aí, o que é esse Tuco? É Tuco mesmo, real? Você é o Tuco? Eu não sei, eu tô na dúvida. Sabe qual é meu Instagram? Tuco com 2C _ oficial. Então é o Tuco. Você é o Tuco. Então é o Tuco, pronto. Conta essa história assim pra nós, assim, rapidinho. Por que Tuco? É aquilo que a gente fala, né? Às vezes o apelido vem, mas não é você que coloca, é as pessoas que começam a te ver. Quando começou a Grande Família, as pessoas já começaram a me chamar de Tuco. Não foi algo que eu coloquei. Tá. E eu comecei a ser visto como Tuco por todos. No trabalho, em vários locais. E aí eu comecei a perceber nas empresas que eu mandava e-mail e ninguém respondia. Mandava e-mail e ninguém respondia. Eu falei, caramba, meu amigo, eu te mandei um e-mail, e aí? Como assim e-mail? Esse cara aqui, esse nome aqui? Eu nem sabia que era você. Eu falei, nossa, velho. Aí eu tive que mudar a assinatura de e-mail e o nome dos e-mails nas empresas. Aí eu falei, Aí eu comecei, inclusive, mudar minhas redes sociais, tudo. Sim, faz todo sentido. Que já estava sendo conhecido. Inclusive, empresas já estavam me atrapalhando não usar esse nome. Que legal, cara. Né? Imagina, eu mando e-mail pro cara, eu nem sabia que era você, Tuco. Pô, Tuco é você, cara? Diferente, né? Os caras nem respondiam, não tava nem aí e tal. E aí eu mudei meu Instagram, eu mudei meu LinkedIn, eu mudei tudo. Comecei a escrever livro, coloquei Tuco, tudo virou Tuco em tudo. Minha esposa me chama de Tuco, as pessoas me conhecem me chamam de Tuco. Essa foi ótima. Né? A minha esposa, na verdade, já me conheceu como Tuco. Tá vendo? Então, assim, não tem. E hoje teve até gente que me conhecia das antigas e falava, nossa, eu não consigo te chamar de Tuco ainda. Porque já me conhecia, mas depois... Não, mas assim, a similaridade de vocês, cara, é muito... Não, se fosse irmão, não seria tão iguais. Pior que é, cara. Aí eu uso isso a meu favor, claro, né? Tanto que
Até quando eu tava gravando o podcast lá com o Marçal, falei pra ele, Tuco, sabe o que é Tuco? É o cada grande família. Ele olhou e falou, nossa, pior que é mesmo. Tipo assim. E eu gosto de usar isso porque quebra o gelo com qualquer pessoa. Sim, total. Principalmente quem é dessa época. Então é uma ferramenta que eu consigo usar pra poder quebrar qualquer barreira que eu tenha com alguém, até numa reunião normal. Claro. Uma reunião de negócio, que tá, sei lá, se estiver estressado e tal. Fala, meu querido Tuco, aqui eu não sou da grande família, mas tô aqui. Você já teve o privilégio Sabe, de encontrar com ele, não? Ainda não tive essa Caraca, oportunidade. Cara, Deve ser muito legal. bom, deve ser muito Você bom. está no Rio em algum momento pra estar mais fácil. Porque quando ele vem pra São Paulo é sempre pra trabalhar imagina a bastante, é um loucura. pouco mais difícil. Aí dá pra conectar ele com o pessoal da Founders. Da Founders lá do Rio, é Eles verdade. fazem evento lá no Palace. A gente, pela Tech Broker, foi eleita entre as 10 startups de tecnologia mais relevantes de 2024. Então a gente ficou super... E aí o evento foi, pelo Founders, lá no Copacabana Palace. Cara, e aí tem o pessoal do Rio lá, muito legal, que dá pra... É. Inclusive, eu ia pro Rio semana passada pra um evento, né? Que eu fui indicado também pra ganhar um prêmio lá por causa de literatura e tal. Legal. Por causa do livro. Ai, meu Deus do céu. Cara, gente. mas, cara, É assim. Deus queira que Não, você se encontre. cara, Vai ser muito coisa, legal essa é. foto nas suas redes sociais. Sim, velho. não, cara, Vai muito ser incrível. muito incrível. Não, vai ser e o muito engraçado é incrível. que eu fiz o programa da Nani Venâncio na Rede Brasil. É. Que eu fui falar sobre o mercado de palestras e tal. E aí, Tuco, eles colocaram na tela o Tuco aqui desse lado e eu desse lado. E aí eu tirei um print e coloquei nas redes sociais. Pessoal, parece, foi a que mais deu view. Cara, visibilidade. muito legal, Não, porque assim. parece, não é pouco. É, Não. Me falaram que eu pareço com o Brad Pitt. Eu tô tentando Só que- chegar perto. Eu quero até essa foto. Pois é, tá Se precisando tá aqui, certo, meu, se foi zoeira, isso é verdade. A parte Agora, branca do teu olho é igualzinha a dele, cara. Fica tranquilo. Pois só é. também vou te falar, Não tá fácil. ajuda, cara. Cara, mas é isso aí. Quero Eu tô vendo agradecer. se eu ainda acho essa foto Ah, tá. aqui. Ah, se tiver esse aí, vai ser bom, cara. Que ia ser, mas é muita gente que, cara, eu vou te falar, a primeira vez que eu vi ele lá no Cruzeiro do Wizard. Uhum. Cara, eu achei que era. Não, mas... Não, eu achei que era mesmo. Aqui, Você não ó. tá entendendo. Falei, caraca, mano, é o cara apresentando aqui. Aí depois. Cara, Vocês Que colocaram na isso, TV, ó. cara. cara, meu. É muito. Não, se você meter um óculos quadradinho que nem o dele, fudeu. Você é doido. A pessoa confunde. Na rua, se você, que nem você, ele tava com a câmera. Não, mas já aconteceu, às vezes eu vou pro hotel, né? Mostra ali pra câmera. Eu vou no hotel e... Mostra aí. Aqui. Olha lá. Dá pra virar aqui assim? Não sei se Acho dá. que não dá, né? Deixa eu ver. Não, acho que dá, Aí, porque dá. não tá Espera virado aí, aqui. Espera aí. Vamos ver se dá. Ah, dá, mas fica pequeno. Ah, agora deu, ó. Vai lá. Isso aqui foi no programa Ah. da Nani Venâncio, Rede Brasil. Que eles colocaram na tela isso aí quando eu tava entrevistando. Eu falei... Cara, Ficou muito bom. ficou muito bom. Show. Né? Ficou muito bom. Ou Isso seja, aí- respondendo sua pergunta, não. O verdadeiro o verdadeiro ou é o da esquerda ou é o da direita. Aí fica você... Você que decide aí em casa aí. Gente, um prazer Cara, receber esse Tuco, cara aqui. maravilhoso, E cara. agradecer Muito bom. do fundo do coração. A gente sabe que as pessoas que são relevantes, a agenda não é Não é fácil. fácil, né? não é fácil. assim, Mas obrigado, de agradecer coração. De fundo do coração de você ter aberto esse espaço aí dentro da sua agenda. E para finalizar, né? Todo mundo já sabe que você é o Tuco Sim. e tal. Eventos, coisas próximas. Se quiser deixar a rede social, tudo de novo aí, fica à vontade. Meu Instagram é @tuco_, Tuco com 2C, tá, gente? Não é qualquer Tuco, é o Tuco. Tuco com 2C, _ oficial. É meu Instagram. LinkedIn é Tuco também, Tuco com 2C. Tudo é Tuco, é só filtrar aí internet. Não é do muito difícil. Tuco, não é muito difícil de achar. Você coloca no Google Tuco com 2C, vai aparecer um monte de coisa que eu já fiz, matérias e tal. Então, muitas oportunidades de poder. Eu tô sempre fazendo eventos. A maioria é tudo direct, como a gente falou, de Instagram. Legal. Não é que eu tenho uma equipe, alguém correndo atrás disso ainda não. Claro, tem as próprias agências que a gente faz parte, identifica oportunidades, mas é tudo eu, sou eu que administro, não tem equipe, não tem nada, eu que mando ali a mensagem, oportunidades. Vou fazer um evento agora da 300 Franchise, lá do Léo Castelo, lá em Amigo Itapema. Amigo meu, não. Né, 2 dias de evento lá, a convenção deles lá, eu que vou apresentar lá também. Né, tem vários, sempre tá surgindo oportunidade de eventos aí, a gente Show. tá fechando para poder dar o nosso melhor e trazer esse diferencial que é poder contar com o mestre cerimônias no evento. Esse é bom Vai, demais. tamo Valeu. junto, pessoal. Valeu, Tuco. Até o próximo podcast Mentalidade Valeu, galera. Produtiva Muito bom. aí. Mas antes, vamos finalizar. Tem alguma coisa hoje aí? Como é que foi pra você aqui? Cara, eu vou te falar que cada um, que você falou, a gente mesmo, né, comenta de vocês pegarem 2 a 5%, a gente acaba pegando um pouco mais porque a gente tá aqui, né, e a gente já é um empreendedor que tem uma longa jornada, mas o básico que a gente sempre gosta de fechar é oportunidade. Gente, todos os nossos episódios
todas essas pessoas em diversos ramos, todas elas têm uma tônica em comum. Oportunidade. Todas elas viram e não deixam pra passar. Tem umas coisas de oportunidade que eu falo que eu não conto nem pra minha esposa, velho. Que ia dar briga, talvez, sabe assim? Aqueles negócios que você... que só você que fala, nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso, não vou contar nem pra mulher, porque vai dar BO. Deixa quieto. Deixa quieto, mas assim, são coisas que você tem que fazer e tal. Eu falo muitas vezes, até pra... que às vezes, network, amizade corporativa requer investimento. Muita De gente fato. não pensa. Eu falei de mentoria, não falei? Sim. Eu falei de oportunidades, às vezes tem evento que é pago. Meu, Então paga. dependendo, é um evento que vai fazer a diferença para você mudar seu modelo de negócio. Eu falo que o evento ele é um caminhado de oportunidades. Se você souber aproveitar, você vai pisar ali, bum, já é um negócio que aparece para você. Achei legal. Só que você precisa entender que os grandes players, eles não saem dos eventos de mão vazia. Por quê? Eles identificam os eventos e as pessoas que estão lá como um tesouro a ser descoberto. Só que ao mesmo tempo que ele tá lá como um caçador de tesouro, ele também é o tesouro para outra pessoa. Então quando você muda essa mentalidade de falar, nossa, esse evento aqui vai ser o lugar que eu vou minar, até chegar ali naquele que vai fazer a diferença. Eu até finalizo minha palestra, eu falo, pessoal, fecha o olho. Todo mundo fecha o olho. Aí eu começo, coloco aquela música, né, aquele negócio mais contagiante, eu falo, imagine, quem foi as pessoas que ajudou você a chegar onde você chegou? Aí você muda até o tom da sua voz, né? Quem foi a pessoa que deu a mão quando você caiu? Eu sei que a gente tropeça todas as vezes. As pessoas que fazem parte da sua vida são aquelas que vai te ajudar a levantar? Quem foram as pessoas? Aí a pessoa começa a pensar e tal. Aí eu falo, e agora? Pense, quem é a pessoa que vai ajudar a você chegar ao próximo nível? Essa pessoa está nesse evento? Não saia daqui sem as... Sabe, sim? Sim, não perfeito. saia daqui Provoca com aquela... as mesmas conexões que você entrou. Então eu vou trazendo, né, a pessoa para aquele momento, para aquele ambiente, para mostrar a importância dessas conexões. Eu trouxe exemplos de grandes nomes de mercado que chegaram lá por causa de pessoas. O que você está esperando para poder entender e mudar a sua mentalidade? E o cara não era grande, ele se tornou. Ele se tornou, né? É por isso que eu falo, há um monte de nomes, referências de mercado, né? Que eu acho que aquele que fez o Lobo de Wall Street, Sim. Sim. né? Eu esqueci até o nome, alguma coisa, Você tá Belfort, falando- alguma coisa, Não, você tá falando do ator, do cara não, mesmo. do cara mesmo, Tá. alguma coisa Belfort, o nome dele, que ele fala que tem um texto dele que ele usa muito, que o conforto, ele é como se fosse, ele tem mais gente prisioneira, eu não lembro corretamente a palavra, que o conforto ele transforma a pessoa num prisioneiro. E esse conforto, ele tem mais gente prisioneira do que todas as prisões juntas e tal. Então ele meio que dá o Sim. sentido de quê? Você ficar ali na sua zona de conforto esperando as coisas Você tá só passar, fazendo meu amigo. mesmo ali o básico, cara. Não vai rolar. Não vai rolar, corta pra vida. E é isso aí. Boa! pessoal. Cara, Até obrigado. o próximo podcast Bom Mentalidade demais. Produtiva. Tamo junto. Bichão.